Muito boa noite, cá estamos para mais um programa, chama-se assim mesmo, Juca, sem mais nem menos. Hoje temos aqui gente magnífica, para já uma estrela que vem aí já abrir o programa. A Margarida Pinto Correia vai estar aqui comigo, sentada já a seguir. Vamos às ondas gigantes da Nazaré, vem aí também o surfista Nick Van Rupp. Vamos voltar a falar de literacia financeira com a Ana Raquel Coelho e vai estar aqui também mais uma empreendedora neste caso, a Raquel Barbosa, criou uma app para combater as fraudes nas chamadas e SMS de telemóveis. Vai ver como é que funciona. E como sempre, claro, vamos falar com mais um português que anda lá por fora e não vai faltar a informação objetiva com a Estela Machado. Começa aqui este programa. Venha daí, até já. Muito boa noite, sejam bem-vindos. A minha primeira convidada desta noite, tenho uma inveja dela magnífica, porque um dos objetivos que eu tinha na vida em televisão era fazer tudo e não consegui. Se há alguém que fez tudo, foi a Margarida Pinto Correia. Margarida, portanto, encerramos assim. Acabou, assim, obrigada, pronto. Foi bom. Gostaste de café? Eu gostei, foi mesmo bom. Margarida, nós cruzamos-nos por aí, que já vi eu na Rádio Nova em 1990 e tu numa rádio... Eu estava no CMR. CMR, não é? CMR, em Lisboa. É verdade. Que era a melhor rádio que alguma vez aconteceu. Pois, atirando a Rádio Nova, onde eu estava. E é muito engraçado contar, porque nós fazíamos duplex à hora dos noticiários, e juntávamos. E, portanto, nós nos bastidores falávamos, mas não nos conhecíamos. Era só nada. Tipo... Mas brincávamos. É verdade, claro. Mas olha, passados estes 30 e... não interessa, umas anos, décadas... Passados estes quantos anos? Acho que nunca nos cruzamos. Continuar a brincar. Acho mesmo assim que nunca nos... É a primeira vez que já nos cruzamos. Assim no ar? Não. Sim, não. No ar, acho que é impressionante. Incrível, pronto. Obrigado. Mas estamos cá. Estamos cá, é verdade. Bom. Margarida, fizeste tudo de facto. Rádio, televisão, foste atriz, não sei se ainda és. É uma coisa que se é sempre. Coisas, é sempre, não se deixa de ser, não se deixa de ser jornalista, nem atriz. Não. Nem Quer dizer, jornalista deixa de se ter carteira ou não é? Pois, tem ou não tem carteira, mas nunca se deixa de ter o bicho ou nunca se deixa de querer contar histórias. Contaste telejornais na RTP, na altura. Sim, com muito gosto. Cobri a RTP e a SIC em termos de experiências. Depois na TVI foi só em séries, como atriz. É uma parvoíce perguntar-te o que é que gostaste mais de fazer nisso tudo. Se hoje voltasses atrás e dissesse, olha, só tenho a possibilidade de fazer uma coisa. Tinhas uma escolha? Uma só na vida de tudo, pronto, fazia teatro. Teatro. Se fosse só uma, era teatro. Era só teatro. Isso aí não tenho a menor dúvida. Porquê? Porque, olha, não é a coisa que eu faço melhor, mas é onde eu me sinto melhor. Que engraçado. Eu adoro, e aprendi a não ter vergonha de dizer que adoro o palco, o estar em palco, o poder partilhar, entregar. As pessoas. E hoje em dia faço muitas vezes palco em conferências, ou a apresentar coisas, ou a partilhar no que quer que seja. E é mesmo um gosto, é uma cena, acende-se assim uma luzinha encarnada e eu fico com a rabinha da Pois, queres dizer o que é que fazes hoje ou não te apetece? Não, posso dizer à vontade. Eu hoje trabalho sem ser à frente nem de microfone nem de câmaras, trabalho na EDP, na direção de stakeholders, que é o quê? É onde nós gerimos as relações com o exterior, as relações com vários tipos de interlocutores em quem temos impacto. No meu caso, é uma equipa alargada que lida também com política, regulação, tudo o que é a fórmula de produzir e vender energia, mas no meu caso passa pelos stakeholders locais, que são as comunidades no mundo inteiro, onde nós chegamos para começar a fazer a energia renovável, a construir, a invadir, claro. Porque são territórios que não estão habituados e que são invadidos e, portanto, é preciso cuidar deles, é preciso explicar-lhes ao que vimos, ganhar a sua confiança, partilhar o valor com eles, e isto é no mundo inteiro, porque a EDP está em 26 países, portanto, é mesmo no mundo inteiro. É uma pergunta da atualidade. Uma guerra preocupa claro. toda a gente, claro. Preocupa toda a gente. Mas no vosso setor, sobretudo,
sobretudo. Sim, sendo que, repara, as energias renováveis ganham uma nova projeção e singularidade quando as fósseis não conseguem passar e não conseguem ser distribuídas. O problema é que o ritmo não é igual, não é? Tu não estás a produzir suficientes renováveis no mundo, numa distribuição global, que te permita compensar o petróleo que não passa ou o gás que não chega. Portanto, tivemos essa crise quando foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e temos agora essa crise com a guerra no Irão. É uma crise com que temos que lidar para sempre, a não ser que mudemos radicalmente o nosso consumo, porque energia nós vamos precisar sempre. E eletrificar a nossa vida será sempre melhor, porque será sempre um acesso mais fácil. Temos que fazer chegar a energia a todo lado que não existe, e o Sul, o Grande Sul, tem muitas zonas sem energia. E também diz, e tem uma postura política que é normal, os grandes países do Sul, que é, vocês exploraram-nos tudo durante centenas de anos, portanto agora nós queremos fazer a nossa riqueza à custa do petróleo que aqui encontramos, ou do gás que aqui temos. E, portanto, é muito mais do que só mudar, a transição energética não é só vamos mudar isto por aquilo. E depois há o outro lado, que a mim me apaixona particularmente, que é garantir que esta transição é justa. Porque não pode ser uma coisa de ricos, não é? Não pode ser uma coisa agora temos uma energia social, que é energia renovável, que é limpa e que vai salvar o planeta, e deixamos os outros todos para trás e às escuras, literalmente, não é? Margarida, a par disso... me consome os dias. A par disso, vim embarcar também nesta aventura do Conta Lá, com imenso orgulho. Faço rádio na Antena 1. Eu ouço o teu programa que é de gente fantástica que lá vai. A ideia é mesmo levar gente fantástica. A ideia é, sim, eu gosto de contar histórias, mas sobretudo gosto de contar histórias dos outros. Gente diferente, claro. E gosto de mostrar os E já vamos falar do teu programa aqui. Antes disso, o que é que mudou neste caminho teu da comunicação? Hoje, tantos anos depois... há uma coisa que as pessoas me dizem de ti, é que não perdeste a tua identidade, é verdade? Espero que não. Espero que não. Acho que ela foi mudando. Eu não a perdi. Pois. Ou seja, o fio de prumo, a minha verticalidade, acho que não a perdi. E estou sempre a ouvir o que os outros acham e isso é importante. Não cedo, mas acho importante ouvir. É tão importante nós sabermos ouvir. Mas aquilo que me move continua a ser o mesmo género de coisas, o mesmo género de valores. Fui fazendo muitas coisas diferentes na vida. Isso constrói-me. Eu acho que isso é muito bom. Aliás, é uma coisa que gosto muito de dizer a alunos de todas as idades, que é não fiquem obcecados com o ter um canudo para uma coisa que eu vou fazer o resto da vida. Isso não existe. Já não existe. Não existe. Aliás, quanto mais ferramentas tivermos, melhor. Claro, a nossa mochila cheia de ideias, conceitos, experiências, coisas que correram mal, que é nada português, aliás, é nada mediterrâneo, nós assumirmos o erro e partilharmos o erro. Se eu te contar uma coisa que me correu mal, tu vais evitar esse erro, portanto, estamos a ganhar. Em geral, o mundo ganha. Não falamos disso. Não falamos dos erros. Neste teu caminho, achas que somos um povo que ouve pouco? Ou fala mais ou ouve menos? Fala muito, é um povo que fala muito. A humanidade em geral aprendeu esta coisa nova, ainda, infelizmente, já não tão imberbe assim, que é, nas redes sociais, achar que pode dizer tudo. E para mim isso não é nada verdade, porque aquilo que compõe uma comunidade humana continua a ser o respeito e a construção conjunta. Portanto, se eu chegar aqui e desatar a dizer disparates, não é porque posso, claro que posso, quer dizer, o ar é de todos, como diziam os gatos florentos, não é? Mas eu posso. Mas não devo. E esta noção do meu limite e do teu e de como é que eu te posso dizer uma verdade que não é agradável ou como é que eu te posso confrontar com uma realidade que tu não vais gostar, não tem que ser tudo à bruta. E as redes sociais geraram uma cobardia oficial, que é, eu posso dizer tudo atrás de uma imagem de, sei lá, instagramável, e isso entristece-me. Mas também não sou o velho do Restelo, quer dizer, nós não vivemos sem as redes sociais hoje em dia, é a nossa realidade, portanto, bora lá viver com elas, aprender a viver com elas, mas não deixar de dizer o que achamos, ou seja, não há uma ditadura de geração
assim como não queremos as outras ditaduras, não é? E muitas vezes deixamos-las instalar-se, as gerações também não são ditaduras, não é? E, portanto, não podem fazer tudo só porque são novos ou porque são diferentes. Por falar em gerações e por falar em ditaduras, neste teu caminho, sempre foste uma mulher muito ativista, muito interventiva. Na altura, pronto, já eras uma mulher na rádio, uma mulher no espaço público. Isso melhorou ao longo dos anos na nossa sociedade? Não, na nossa sociedade, nas mulheres, no papel da mulher? Ou achas que, recuando àqueles teus primeiros anos, há muita coisa que ainda está na mesma? Há muita coisa que está na mesma, há muita coisa que está... É assim, o que está mau já não fica tão escondido. E isso é uma das coisas boas das redes sociais e da comunicação estar ao nível de todos. Ou seja, há muito boa comunicação nas redes. E, portanto, já é muito difícil acontecer qualquer coisa de profundamente errada e não se saber imediatamente ou não se saber pouco depois. A forma como se sabe é que nem sempre é a melhor. O mundo das mulheres é um mundo ainda muito desequilibrado. E muito desequilibrado neste sentido de há grandes oportunidades, claro que há mulheres a fazer as coisas mais extraordinárias, mas nas que não estão à vista, ainda há um enorme desequilíbrio, ainda há uma enorme falta de acessos àquilo que eram os empregos tradicionalmente masculinos, até porque há falta de estímulo para as mulheres o fazerem, há falta de adaptação e há falta de ordenados equiparados. Claro, exatamente. E, portanto, ainda estamos muito longe de um mundo equitativo. Uma montanha para escalar. Muitas. Margarida, entretanto, aqui no Conta Lá tens um programa magnífico, que é uma belíssima ideia. Vamos passando imagens, que é o de letra, não é? Isso, chama-se A Letra. A Letra. Estas imagens vamos passar, é um programa que já gravaste com o Filipe Sambado. E a ideia... Filipe Sambado. E a ideia é muito curiosa, de facto, e é muito engraçada, e eu gosto imenso de ver, que é ir à história das... Ir à história das letras. E a ideia surgiu-me literalmente no carro a ouvir uma canção que eu adoro, de toda a vida, e Qual pensei é a canção, assim... já agora? Não queres dizer? Não digas. Não, posso dizer, mas ele ainda não veio à letra, embora já me tenha prometido. Então? É A Estrela do Mar, do Jorge Palma. Jorge Palma. E eu conheço o Jorge, portanto, poder-lhe só chegar ao pé dele e perguntar-lhe. Foi coisa que nunca fiz. Mas estava no carro a guiar e a ouvir e pensei assim, de onde é que vem isto? Como é que este tipo, eu adoro o Jorge Palma enquanto artista, e também pessoalmente, mas enquanto artista acho que ele é um criador incomparável. E ao ouvir o Estrela do Mar pela enésima vez, pensei assim, de onde é que isto vem? Como é que este tipo fez isto? E depois pensei, espera, isto é uma super ideia que é pô-los a eles a contar as histórias giras atrás de letras. Há letras que foram escritas quase maquinalmente, há outras que foram feitas por, enfim, inspiração muito direta. Há muitas que são com propósito, eu quero falar sobre isto, portanto eu vou escrever sobre isto. Mas depois há outras que têm histórias deliciosas. Pois é. E muitas vezes acontece também esta coisa incrível que é o público, e isso é bom, apropria-se das canções e dá-lhes outro significado, como na arte plástica, não é? Claro, Que a gente vê um quadro e diz, o pintor estava a passar por uma fase lá. E não, só lhe apeteceu fazer aquilo. Como um livro, cada um lê. Ou um livro. E nas canções há muito isso, sobretudo nas canções de amor, nas canções de sofrimento, que é nós acharmos que aquela pessoa está a falar sobre nós. Pois não é uma questão que nunca se pôs. De onde Como é que veio a letra? Como é que foi construída? Então, E a propósito, achei em que fase em que ele estava também? Em que fase? Porquê? O que é que ele já passou com isso? Já tive alguns cantores que não são os autores das letras e já tive autores que escrevem a maior parte das suas letras, mas que escolheram uma que não foram eles que escreveram para nos contar na letra, porque tem uma boa história. Porque até pode ser um cantor que não escreve de todo, mas que interpreta e que lhe aconteceu qualquer coisa a propósito dessa letra. E, portanto, ele conta a história. São coisas muito pequeninas. E tu és uma mulher ligada à música. Eu sem música, não imagino a vida sem música. Não imagino mesmo. Acho que ninguém imagina, as pessoas não se questionam sobre isso. Mas não é? eu questiono, Nós não é? vamos Que no carro, são as coisas fundamentais, a água, o sal e a música. E a música é? Sim. Que engraçado. Sim, a água primeiro, não é? Sem Porque nós dúvida. não temos a noção. A eletricidade também, todos pomos a ficha na tomada e achamos que aquilo veio. Apareceu só, e agora recentemente com o drama todo do centro, enfim, do grande centro português, com as tempestades, percebemos que não é bem assim, não é? Já te ficaste surpreendida com alguma das histórias ou das músicas que te contaram? Sim, ou todas sim. Têm surpreendido? Todas têm, algumas pessoas são mais surpreendentes a contar que outras, algumas são mais divertidas, mas em geral foram, quer dizer, são histórias, eu sei um bocadinho, faço
passo batota, não é? Porque sei um Sabe bocadinho um antes, bocadinho. como tu sabes, quer dizer, que eu venho cá, Vens não é? cá, claro. Pronto, Até sei que portanto, vieste de Bruxelas diretamente para aqui. vim de Bruxelas diretamente. E, portanto, há aqui uma parte que eu posso preparar, mas é incrível só ouvi-los a contar ou dizer, ou estão a cantarolar, porque eles depois cantam, não é, durante o programa. Alguns não cantam, só dizem a letra e começam-se a lembrar, fazem claramente, sabes, aquela coisa de quem está a pensar. E isso é muito engraçado, porque as pessoas estão mesmo a contar a história da letra e depois tenho muito novinhos e já mais veteranos, algumas histórias de, por exemplo, não vou dizer quem, têm que ver a letra para saber, mas há um escritor de letras, que também é cantor, mas que veio trazer a história de uma letra que lhe encomendaram. Uma outra cantora também muito conhecida que lhe disse: o meu namorado portou-se muito mal comigo, eu quero uma letra para lhe esfregar na cara. Nos anos 80. Canta. E ele escreveu e é um hit que toda a gente canta. Margarida, muito obrigado. Obrigada Foi eu. um gosto imenso. Obrigada Portanto, letra aqui no Conta Lá. No Conta Lá. Sempre para vermos. Sou um fã. Obrigada. Margarida, obrigado. E obrigado por teres vindo. Sei que fizeste um esforço grande. Muito obrigado. Força. Muito A noite obrigado. é tua. Margarida Pinto Correia, neste programa. E agora mudamos de tema, vamos para aqueles que são os desafios das ondas, mas não são umas ondas quaisquer. Nick von Rupp é um dos nomes mais fortes do surf português e uma figura central na afirmação da Nazaré como palco mundial das ondas enormes. Eu ia dizer grandes, mas não são grandes, são mesmo enormes. Vamos falar já com ele a seguir, mas antes deixo com algumas imagens de suster mesmo a respiração. Ora veja. Nick von Rupp, muito boa noite. Estava a vê-lo nesta onda, era mesmo o Nick que estava ali, não era? Acho que sim. Acho que sim, boa noite. E é o Nick também que faz estes comentários, produz e mete nas redes, porque é muito ativo nas redes. Isto também é produzido por si, não é, Nick? É verdade, temos aqui uma equipa de produção já há vários anos e é um prazer. Hoje em dia não basta ser só bom surfista, mas é importante também comunicar e realmente o surf e a criação de conteúdos vai de mão dada e pronto, temos vindo a produzir estes conteúdos todos de uma forma amadora, mas amadora não, isto não é fácil. Isto é bastante profissional até. Oh, Nick, isto é uma chatice porque é daquelas coisas que eu digo: oh, Nick, deixa-me dar uma volta consigo ali numa onda, não posso, não é? Isto não é para qualquer um. Dá sempre para dar uma voltinha dá para dar, principalmente ali na Nazaré.
mas agora levar para a zona de impacto é outra história. Nico, desde os 9 anos no surf, depois agora dedicado ultimamente não, já há uns anos, apenas às ondas grandes, o que é que motivou esta ambição das ondas enormes da Nazaré e de todo o mundo? Porque o Nico corre o mundo inteiro, mas tem ali um fascínio especial para Nazaré, não é? É verdade, é assim, eu já tenho 35 anos, já pratico surf desde os 9, sou profissional desde os 15, ou seja, 20 anos de carreira, e pronto, corri o circuito mundial com o Vasco Ribeiro, com o Frederico Moraes, o Tiago Saca Pires também, durante muitos anos. E chegou uma altura da minha carreira, tinha acabado de ser vice-campeão do mundo por Portugal, no ISA World Surfing Games, que hoje em dia é o órgão que qualifica os surfistas para os Jogos Olímpicos. Estava bem encaminhado, ainda jovem na carreira, mas apoiado por boas marcas, como a Nike, como a Monster Energy e várias outras marcas. E chegou uma altura da minha carreira que eu decidi que eu queria seguir a minha paixão. Sempre gostei de aventura, sempre gostei de ondas grandes, cresci aqui na zona da Praia Grande, que acabam por ter ondas muito fortes, e tive muito boas influências desde muito jovem. E pronto, chegou uma altura ali da minha carreira que eu virei as costas à competição e comecei-me a dedicar mais às ondas grandes. Foi na altura em que a Nazaré também começou a vir ao de cima e pronto, e agora já são 10 anos, 10, 15 anos de carreira de ondas grandes, Nazaré, e é um orgulho ser português, acompanhar o desenvolvimento da Nazaré para o mundo. Tem sido um orgulho enorme, porque hoje em dia viaja-se pelo mundo, cada vez mais se fala em Portugal, que não era óbvio há uns anos atrás. Nós antigamente viajávamos com a bandeira portuguesa e poucas pessoas sabiam o que era Portugal. Hoje em dia viaja-se pelo mundo e toda a gente conhece Portugal, conhece o Ronaldo, mas também conhece a Nazaré, e realmente é um orgulho fazer parte desta evolução e ver o desenvolvimento. Olha, que isto é um desafio permanente sobre os limites do ser humano, ou é só mais um desporto? É um desporto. Assim, na Nazaré nós estamos realmente a desafiar uma força da natureza que ainda não foi testada, não é? Estamos mesmo no epicentro do desenvolvimento das ondas grandes. Todos os anos estamos com tempestades maiores, ondulações maiores, e realmente estamos ali mesmo na corda bamba entre até onde é que conseguimos puxar para fazer evoluir o desporto, mas também fazê-lo em segurança. Nazaré é o sítio mais perigoso do mundo para surfar ondas grandes, é o lugar onde se tem as maiores ondas, mais consistentes, mas ao mesmo tempo também é o sítio mais perigoso, mas também mais seguro. Eu diria que é o lugar onde as pessoas estão mais bem preparadas, conhecem melhor o seu equipamento, e também temos o apoio do município da Nazaré, com bombeiros, para que, se as coisas correm mal, possamos ter o apoio necessário para que não aconteçam acidentes ainda piores. Mas sim, tem sido incrível, tem sido uma evolução no desporto fantástica, e graças a Deus vamos tendo acidentes, mas continuamos cá. Nico, quem olha para este desporto, para os surfistas, diz: aquilo é fixe, pegar numa prancha, vamos para a praia, toca a fazer umas ondas. Mas era isso que eu queria que me explicasse, porque uma preparação e uma época de um surfista é tão dura como a de qualquer outro atleta de outra competição qualquer, não é? E sobretudo para as ondas... Já agora, antes de começar, há uma preparação específica para as ondas grandes, ou quem faz ondas normais faz ondas grandes? Não, é assim, são dois desportos... É assim, um complementa ao outro, não é? O meu objetivo como surfista sempre foi ser um surfista mais completo possível, ou seja, ter a capacidade de ganhar um campeonato, fazer manobras, mas também, se for preciso, as ondas estarem mais pesadas, ter a capacidade de surfar ondas grandes. Eu acho que isso é que é a definição de um surfista. Acho que todos os surfistas deviam zelar por isso, para ser o mais completo possível, mas realmente são desportos muito distintos. A preparação também é muito distinta, e pronto, e a realidade do surfista de ir para a praia, aproveitar o dia na praia, apanhar sol e beber uma cervejinha ao final do dia, já não existe. O surf é um desporto profissional, exige muita preparação, principalmente nas ondas grandes.
Aliás, o surf é um desporto olímpico hoje em dia. Olímpico, As claro. ondas normais e médias e grandes é preciso uma preparação Já agora, extrema. Nico, detalhe-me um bocadinho da sua preparação. Começa quando? Esta época das ondas da Nazaré chegam em novembro, mais ou menos, não é? É verdade, é E o verdade. Nico Nossa começa a preparar isto de que forma, quando e como? Sim, a temporada dos Gigantes de Nazaré começa em novembro e vai até março, abril. É uma temporada muito extensa, a comparar com outras localizações do mundo de ondas grandes. Geralmente nós rimos deste assunto. Os surfistas de ondas grandes de antigamente, que eram os havaianos, antigamente, quando se pensa em ondas grandes, era no Havaí que se falava, surfam ondas grandes 3 ou 4 vezes por ano. Nós surfamos ondas grandes 4 vezes por semana, ou seja, o desgaste emocional, físico do material é incomparável com qualquer outro sítio do mundo. Nós estamos realmente no limite, estamos no epicentro, estamos constantemente a puxar a barreira do surf nas grandes e realmente é preciso uma preparação. Minha preparação começa no verão, a partir de junho, muito treino físico no ginásio, com o meu preparador físico, depois passamos para um treino da apneia, a partir de final de agosto, início de setembro, e depois começamos a ir para o mar em setembro, outubro, começar a remar com as pranchas grandes, começar a testar o material, ou seja, é uma preparação. As pessoas questionam-me, então, mas qual é que é a sensação de como é que é o dia de surfar ondas grandes? A realidade é que não é o dia. São os meses antes de preparação para chegar ao dia descansado, fizemos o trabalho de casa, treinámos e demos tudo por tudo, para depois, quando as coisas correm mal, temos a certeza que temos as maiores chances de sobreviver, e realmente é isso, é uma linha fina entre sobrevivência e não estar, pronto, e acidentes acontecerem. Por isso a preparação é o nosso melhor amigo para a sobrevivência. Por isso a minha rotina de treino, não há um dia que eu falhe, é essencial. Oh, Nico, e onde é que fica nessa linha a questão do medo? É que é assustador ver ver de fora uma onda destas, é assustador, vê-la dentro deve ser pior. Assim, a superação do medo é constante. Nós nunca nos habituamos à força da natureza. Estamos a falar de ondas de 20 a 30 metros, são prédios de 10 andares, não é? E não são prédios que estão estáticos, são prédios que vêm na nossa direção e querem-nos cair em cima de propósito. Portanto, assim, a superação do medo é constante. Apesar de tantos anos na Nazaré, parece que cada vez que vem uma ondulação grande, parece que é a primeira ondulação. Questionamos-nos se estamos capazes, somos capazes, se estamos preparados, e já passámos pelo melhor e já passámos pelo pior. E realmente, quando estas ondulações grandes voltam a entrar, questionamos, realmente será que é desta que as coisas vão correr mal? Mas pronto, realmente somos muito bem preparados em todos os aspectos, trabalho de equipa, material, preparação física, preparação psicológica e pronto, e é isso que nos dá aqui, são os pilares para a nossa superação do medo e pronto. Já agora, Nico, como é que a família reage a isso? Vive angustiada? Foi uma grande vitória. A minha mãe veio ver um campeonato uma vez há 7 ou 8 anos atrás e nunca mais voltou. Aliás, este ano foi a primeira vez que voltou para ver um campeonato e realmente foi uma grande vitória. Acabo por nunca comunicar, também para não criar um stress adicional, não é? Porque naturalmente, não é? Para quem não está bem por dentro do desporto ou da minha preparação, acaba por recear o pior. E pronto, vê-se os vídeos, vê-se os acidentes, mas não se vê o trabalho e a preparação que está por trás, por isso o receio constante, não é, dos familiares. Já fez a onda da sua vida na Nazaré, Nico, ou ainda está para vir essa onda? A onda da minha vida, é assim, eu gostaria de acreditar que ainda tenho muitos anos de carreira pela frente e acredito que a onda da minha vida ainda está para vir. Mas tem sido anos fantásticos e imensa gratidão por todas as pessoas que me apoiaram neste percurso, gratidão pelas oportunidades que me foram dadas e que os altos e baixos que esta carreira me trouxe,
muitos baixos, muitos altos e pronto. E essa é navegar a onda de uma carreira de um surfista profissional, mas sou muito grato por todos os momentos e tem sido fantástico. Mas essa onda está para vir, essa onda da vida? A onda da vida está para vir. Está para vir ainda? É um desafio ainda para si? Vai ser este ano? Este ano realmente acabei por surfar a onda da minha vida, que eu considero a onda da minha vida, que acabou por ser uma ondulação fantástica, incrível, em que tudo se encaminhou para realmente ser a onda da minha vida. E até agora foi a onda da minha vida, mas espero que mais virão. Fez um documentário com isso, não é, Nico? É verdade. Está bem informado. Está filmado e corre imundo sempre estas imagens da Nazaré. Há aqui um pormenor engraçado que as pessoas às vezes não se apercebem, mas enquanto o Nico está a preparar a onda, ou pelo menos a preparar para surfar, há um piloto de uma moto e um outro elemento na praia que são fundamentais, não é? É isso, o trabalho de equipa é assim, é um bocado ingrato porque corre o mundo a imagem do surfista, mas o que as pessoas não realizam é que há uma equipa por trás para possibilitar este momento. Ou seja, principalmente no surf de ondas grandes, é um trabalho de equipa, todos os membros são fundamentais, há um piloto que está na moto d'água que nos puxa para a onda, porque estas ondas são tão grandes que não dá para fazer o surf tradicional de remar para a onda, precisamos de ser assistidos por uma moto d'água e realmente o piloto da moto d'água é essencial. Nós também temos spotters, ou seja, membros da equipa que estão de rádio na falésia a comunicar com os membros dentro d'água, a comunicarem o que veem fora d'água e pronto, é um trabalho de equipa e nos últimos anos criámos aqui uma equipa fantástica, iniciámos um projeto que se chama Mountains of the Sea. O objetivo do Mountains of the Sea é ser uma equipa de Fórmula 1 de surf de ondas grandes para podermos elevar o desporto com toda a segurança e continuarmos a ganhar títulos, a quebrar recordes e fazê-lo em toda a segurança. E esse é o grande objetivo. Oh, Nico, só para terminar, há muitos surfistas em Portugal, não há? Não é uma modalidade que sofra da falta de pessoas a quererem ir para o surf. Porquê é que será? Assim, nós temos, o surf está a crescer bastante em Portugal, os surfistas portugueses são surfistas muito motivados, temos ondas fantásticas, temos uma cultura de surf fantástica, já vamos na terceira ou quarta geração surfistas e pronto, e a realidade é que temos uma capital muito próximo do mar, a 30 km de ondas das melhores do mundo. Isso faz toda a diferença. Portugal, os portugueses, têm uma cultura de praia, uma cultura de desporto aquático bem enraizado e isso faz toda a diferença, não é? Temos apoio das maiores empresas, as maiores empresas portuguesas estão envolvidas no surf, seja uma EDP, uma MEL, temos pessoas muito qualificadas nos órgãos do surf, seja a WSL, seja o Circuito Nacional e depois temos aqui uma fundação, uns pilares de ensino do surf também bastante presentes. Somos um país pequeno, mas com muito potencial, com muitas zonas boas, muito talento em todos os aspectos, é isso que faz a diferença. Nico Van Roop, muito obrigado, foi um gosto. Lá estaremos aqui à espera da próxima onda, a onda da sua vida. Um dia vou dar uma volta consigo, ir para uma onda. Vamos combinar. Até a próxima. Eu fico na praia, a boa onda que aí vem. Um grande abraço, Nico. Foi um gosto tê-lo aqui. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Um abraço, tchau, tchau. Caminhar para o fim desta primeira parte, falamos agora de literacia financeira. Comigo tem Ana Raquel Coelho, intermediadora de crédito, advogada, já estive aqui a semana passada e cá estamos outra vez, porque são temas muito importantes para falar. Ana, boa noite. Boa noite, Júlio. Comparado com antes de entrarmos no nosso tema mesmo, estamos ainda numa guerra no Irão, não mudou nada. Ou melhor, a guerra continua, há esta coisa dos combustíveis que aumentam, os preços que aumentam, a energia que pode aumentar. Bom. E não só, não é? Mas para já... Relativamente ao assunto do momento, que é o que nos trouxe cá a semana passada, de facto, o que é que aconteceu assim que deve ser realçado para chegarmos a uma mesma conclusão? Na sequência das declarações de Donald Trump, o mercado reagiu e o preço do petróleo baixou.
Em alguns desses dias, na última semana, as descidas foram abruptas, chegaram a atingir os 15%. Recentemente, hoje, a descida estava menos acentuada, estava em torno dos 4%, o que significa que, perante uma possibilidade de um acordo, perante as negociações de paz com o Irão, houve aqui uma expectativa de que os preços se pudessem manter, que a inflação conseguisse acompanhar os tais 2%, como eu referi na semana passada, que era ainda a expectativa do Banco Central Europeu. Portanto, haveria menos interrupções na cadeia de fornecimento, o risco seria menor, portanto, haveria aqui uma esperança, ok? Sendo certo que os preços, que é uma coisa que me tem questionado, não se refletem no imediato. Há aqui uma cadeia de tempo, de margens e de estoques, que por isso é que nós vamos à bomba de gasolina e no imediato o preço do gasóleo não está mais barato, por essas circunstâncias e outras que não nos cumpre aqui naturalmente qualificar. Portanto, isto não significa que haja estabilidade. Continuamos perante um conflito, continuamos perante um cenário de incerteza geopolítica, continuamos perante a volatilidade dos preços, portanto, chegar à mesma conclusão. O cenário é de incerteza. É de incerteza. E tendo incerteza, ter cuidado. Ter cuidado. Fazemos. O que é que fazemos? Tomar decisões ponderadas. E na sequência da minha vinda aqui a semana passada, houve várias pessoas que me contactaram de que forma é que poderiam estar informadas para tomar decisões ponderadas e tive mesmo um caso muito concreto de um casal que se dirigiu a mim, que é o casal, naturalmente, é o caso que eu trago cá hoje. Vamos explicar, nós tínhamos um grafismo, mas não estamos a conseguir, não está Por isso visível. é que eu me socorri das minhas notas. Esse caso é importante para as pessoas lá em casa perceberem como é preciso ser ponderado. Como é preciso ser ponderado e estar bem informado. E consultar pessoas que estejam E, informadas. mais uma vez, obrigada pela oportunidade, porque é desta forma, com estes programas, que nós contribuímos para que as pessoas estejam informadas e contribuímos para que as novas gerações tomem decisões conscientes. E vamos falar de um casal jovem, não é? Um casal jovem. Quando nós tipificamos o casal como jovem, tem a ver com uma questão legal. Os jovens até aos 35 anos que são elegíveis à partida para beneficiar da garantia pública do Estado. O que é que isso significa? É um casal, ambos com menos de 35 anos, que nunca tiveram casa própria, estão a pensar adquirir a primeira habitação própria permanente, cujos rendimentos não ultrapassem o 8º escalão do IRS, que é um rendimento coletável que se situa entre cerca de 45 mil euros e cerca de 84 mil euros, não são estes os valores, valores aproximados, que o valor do imóvel não ultrapassa os 450 mil euros, que não tenham dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, não sejam proprietários de prédio urbano ou fração dele, e que nunca tenham usufruído da garantia pública. Eu realcei aqui que não sejam proprietários do prédio urbano ou fração dele, porquê? Porque também houve um jovem que pretendia adquirir uma casa sozinho ao abrigo da garantia pública, um valor muito atrativo, e eu automaticamente percebi, aqui há gato, uma casa com um terreno de 125 mil euros, alguma coisa não está certa, era um prédio misto, ou seja, não era um prédio urbano, não pode entrar na garantia pública. Este casal é aparentemente elegível. Tem um rendimento líquido mensal, os dois, de 2.500 euros. Precisavam de um financiamento apenas de 245 mil euros para uma casa de 260 mil, porque têm capitais próprios. E aqui vamos fazer mais um pit stop. O facto das pessoas poderem usufruir da garantia pública não significa que peçam 100% do financiamento. Este é também um mito que eu gostaria de desmistificar. Continuam a usufruir da vantagem da isenção de impostos, imposto de selo e IMT. Não significa que tenham que pedir os 260 mil, como é o caso deste casal. Portanto, eles iriam pedir um empréstimo de 245 mil e eu propus aos bancos, meus parceiros, naturalmente, na intermediação de crédito, uma taxa mista, atendendo às circunstâncias socioeconómicas, ao medo e ao risco da incerteza, fixada durante 2 anos, e tivemos boas propostas. Eu propus uma taxa fixa de 2,65, um Euribor a 6 meses com um indexante, aliás, com um spread de 0,75, e, a partida, isto seria um caso de sucesso. Nestas circunstâncias descritas até agora, este casal tinha um rating qualificado por nós de A-, importa pouco, dizer-vos que tinha uma taxa de esforço de 38,15. Como é que isto se calcula, a taxa de esforço? Os encargos mensais com créditos, crédito à habitação, crédito automóvel, cartões de crédito, a dividir pelo rendimento líquido mensal, vezes 100. O que é confortável? Entre 35 e 40.
Zona verde. Estava na zona verde. De 40 a 45, estamos no amarelo. Depende de algumas circunstâncias, depende de qual é a profissão, depende da efetividade. 45 a 50, estamos no vermelho. É impossível? Não é. Depende de mais condicionalismos. Pronto. A análise é sempre casuística. Claro. Esses estavam na zona verde. Estavam. Exceto se não fosse o facto de terem um crédito automóvel. E estamos a falar de um casal com um perfil de poupança. Um casal com perfil de aforro, porque fizeram uma compra automóvel numa situação que precisavam, tiveram necessidade, tinham capitais próprios poupados para eventualmente uma casa e ainda assim mantiveram-se com 15 mil euros de capitais próprios poupados, deram uma grande entrada no carro, a maior parte do carro foi pago na totalidade com os capitais próprios e socorreram-se de um financiamento de cerca de 10 mil euros. Aliás, foram 10 mil euros, neste momento está em 9.900 e qualquer coisa. O facto de eles estar a decorrer este crédito automóvel, que significa uma prestação de 243 euros, associada a isto uma prestação mensal negociada de um cartão de crédito de 26,20 euros e uma outra de 66,66 euros, valores em dívida que a primeira de 200 euros, a segunda de 1.100, portanto, valores que eles liquidam com facilidade. Portanto, estes valores nós nem consideramos, eles liquidam isso com facilidade, mas ao colocar na taxa de esforço, não é? Este crédito automóvel e estas prestações negociadas para liquidar cartões de crédito, o rating deles passa para D. E os grafismos eram engraçados porque o impacto visual. É aquele vermelho, depende dos condicionalismos, não é? Pois. Mas a taxa de esforço deles já está nos 47,64. Neste caso, é um vermelho final por causa das profissões. As profissões são vistas com mais ou menos sendo stress. liberais ou efetivas, é diferente. A efetividade tem um peso, mas a profissão desempenhada também. Bem como a remuneração. Claro. Se ela é por conta de outrem, se é um trabalhador por conta de outrem, se tem remuneração 14 meses ou se é um prestador de serviços. Outro mito que podemos aqui desmistificar, a prestação de serviços não é um problema. Pois. Tudo depende dos valores. Dos valores, não é? Certo? Não é um problema. Ou seja, esses jovens não puderam recorrer. Estes jovens poderão vir a socorrer-se da garantia pública. Têm que liquidar o carro? Têm que liquidar o crédito automóvel. O crédito automóvel, neste caso. Sim. Isso é muita gente não sabe disso. E não é uma coisa significativa, neste caso. Não é significativo e é uma circunstância que, planeada, conversada atempadamente, teria sido evitada. Aliás, eles rapidamente chegaram à conclusão: não devíamos ter comprado o carro. Se eu soubesse isto antes, que é o que eu ouço muitas vezes. Claro. Se eu soubesse isto antes. Portanto, o seu convite é sempre um privilégio e uma oportunidade para que as pessoas nos procurem preventivamente. Eu, quando exercia a advocacia, dizia muitas vezes: nós somos como os médicos, as pessoas procuram-nos quando têm uma dor de cabeça. Agora estou numa fase que gostava de atuar mais preventivamente. Procurem-me antes de terem o problema. Procurem para evitar o problema. Isto tem solução. Tem uma de duas soluções. Assim, foi as que eu propus aos clientes. Liquidam o crédito automóvel, vão ao financiamento a 100%. Problema. Estamos a falar de um imóvel quase pronto e o vendedor está a exigir um sinal superior ao que eles conseguem, neste enquadramento, pagar. Não liquidam o crédito automóvel, eventualmente, conseguem, junto de familiares, arrecadar um bocadinho mais de capitais próprios para uma entrada de 10%. Junto dos nossos parceiros, pedimos um financiamento com um crédito intercalar, um crédito sinal, para financiar o sinal. No entretanto, mas lá está, isto é muita conversa, muita partilha, conhecer as situações, os agregados, os objetivos, quer casar, não quer, em que tempo, vai à festa, não vai. Tem que ter sempre os 10% para demonstrar ao banco. Eu os 10% tenho, não vou ao financiamento a 100%, tenho aqui os 10%, o banco só vai financiar 90%. Banco, por favor, emprestas-me 25% para o crédito sinal? Sim. Demonstras os 10%? Sim. Empresto. Familiares ajudam a compor o cenário? Sim. Então, vão adquirir exatamente esta casa com um sinal entregue no contrato de promessa de compra e venda. Aproveite também o momento para, junto dos construtores que nos estão a ouvir, dizer que as circunstâncias afetam todos. Claro. Isso, por um lado, eu compreendo que a breve trecho, ainda não se falou sobre isto, mas eu admito que as listas, as tabelas de preços venham a ser aumentadas. Há que perceber que o comprador está com dificuldade em acompanhar, eventualmente com este tipo de dificuldade, em conseguir adquirir.
Não estamos a falar de um casal que consegue mais à frente, menos à frente de uma forma ou de outra. Eu apelo aqui a algum bom senso também. Com a cintura também. Jogo de cintura de ambas as partes e algum bom senso e alguma calma. Mas agora, Ana, só uma curiosidade. Quando o Estado, enfim, lança estes incentivos para que os jovens possam comprar casa e até aos 35 anos e não paguem o IMT e o imposto de selo, os jovens, enfim, isto é um incentivo bom, mas depois o Estado não informa que as regras, o que é preciso. Bem, nós damos isto, mas... Ou as pessoas é que não leem essas condições? Assim, eu até gostaria de ter dados concretos sobre isso, mas mesmo dos parceiros que estão na banca... O Estado é a banca. Os parceiros que estão... A banca não é o Estado, não é? Não legisla. Pois, sim. Mas mesmo as pessoas que estão no atendimento ao cliente na banca, como a maior parte dos imobiliários, eu gostaria honestamente de saber quantas pessoas é que leu o decreto-lei como eu li. Mas era isso que eu estava a dizer. A banca e os imobiliários, quando alguém vai pedir um crédito, têm que saber as regras e dizer, olha, em princípio, sim. Em princípio, eu tenho que saber. E essas regras são muito simples, porque são aquelas que eu elencar. Claro. Os critérios de elegibilidade para o decreto-lei da garantia pública são relativamente simples. Mas eu não quero dizer considerações, mas é mais vantajoso conceder um crédito a 100% a um crédito a 80%, claro. Ainda que a pessoa possa usufruir do benefício. É aqui que entram os critérios de transparência, rigor, defesa do consumidor. Eu encaro isso com muita garra, não é? Eu defendo o que é melhor para o meu cliente e gosto de lhe dar uma informação transversal. Agora, acredito que muitas vezes, por desconhecimento, que as pessoas ouvem muito, não é? Dizem muito aquilo que ouvem. Garantia do Estado, 100% de financiamento. Tens que pedir. Não tens. Podes usufruir da garantia no sentido em que podes usufruir dos outros benefícios, mas se eventualmente tiveres capitais próprios, se o entenderes, aplica-os. Há muito essa desinformação, há muito esse mito, há muitas pessoas que chegam até nós com esse mito. Esse é um deles. A garantia pública que permite o financiamento a 100% é um benefício, mas existe também a isenção de IMT para os jovens até 35 anos. Também existe isso. Também existe isso. Porque, por exemplo, a garantia pública pressupõe que, para todos beneficiarem, que o casal ambos tenham 35 anos e, se necessitarem, o Estado financia os 15%, até 15% do valor da aquisição. Porque os bancos, por normas macroprudenciais, só financiam no máximo até 90%. Então o Estado veio aqui compor e diz até 15% eu ajudo os jovens. Mas há outras circunstâncias em que, hoje de manhã tive um caso destes, em que um dos membros do casal tem menos de 35 e vai beneficiar da isenção de IMT também. Da isenção de impostos também. Não beneficiam é da vantagem de poder, caso necessitem, financiar-se a 100%. Pronto, mensagem final, como na semana passada, ponderação e, sobretudo, informarem-se. Certo, porque... Para terminar, 1 minuto. Consigo dizer isto em menos de 1 minuto. A economia não são só números, ou por norma são números, naturalmente, mas são números que impactam as pessoas, são números que impactam as famílias, que impactam o nosso dia-a-dia. Portanto, perceber estas ligações, perceber como é que isso funciona, ajuda-nos a ajudar na tomada de decisões conscientes, informadas e fundamentadas. E com ponderação sempre. Eu sou sempre defensora da ponderação e da calma em tudo na vida. Ana, muito obrigado. Foi magnífico. Ficam essas considerações e estas explicações muito importantes hoje para uma faixa enorme que são os jovens que, enfim, andam à procura de facto de primeira casa e têm dificuldade nisso, não só nisso, mas também no resto. Fica aqui a primeira parte deste programa. Vamos já voltar para a segunda parte. Daqui a pouco vem aí a informação objetiva com a Estela Machado. É só um brevíssimo intervalo, depois a informação. Até já. Vamos para o início desta segunda parte. Está escrito ali no teleponto uma breve conversa com a Estela Machado antes da informação objetiva. Estela, então vamos à breve conversa. Vamos lá. Boa noite, Júlio. Boa noite, Estela. Não sei sobre o que é que queres conversar. Não. É imprescindível aqui. Tem muita gente que me diz aquele noticiário da Estela ali neste programa, cai mesmo, vem mesmo a calhar e vem mesmo. E fazemos sempre um trabalho com objetividade e olhar para um tema. Hoje vamos tema 2. Ver que impacto é que está a ter a subida do gás natural nos mercados e depois daquilo que está a acontecer no Médio Oriente nas nossas indústrias portuguesas. Vamos sobretudo então. A cerâmica. Vamos a isso então. Informação objetiva. Estela Machado.
Bem-vindo, boa noite. Colocamos hoje a objetiva na indústria da cerâmica, que enfrenta momentos de grande apreensão. O aumento dos preços do gás natural está a espalhar o medo neste setor que já sofreu quebras de produção e encerramentos quando começou a guerra na Ucrânia. Para o governo, já seguiram alertas de risco crescente de desindustrialização e deslocalização produtiva. Neste setor da cerâmica, Portugal destaca-se por ser o maior exportador da União Europeia e o segundo maior exportador mundial de cerâmica de mesa e uso doméstico. A indústria portuguesa da cerâmica e cristalaria é composta por mais de 1.260 empresas que empregam 18 mil pessoas e faturam 1,5 mil milhões de euros, tendo 2024 gerado cerca de 876 milhões de euros em exportações para 164 mercados. De fazer nota ainda que as cotações do gás natural têm seguido em torno dos 50 euros, estão já a descer há 4 sessões consecutivas nos mercados, mas os valores estão muito acima dos que eram negociados antes da guerra no Irão. O presidente da Associação das Indústrias de Cerâmica e Cristaleiras avisa que as empresas não aguentam esta situação mais de um mês. Em entrevista ao Conta Lá, Jorge Vieira antevê que a pressão dos preços irá levar ao corte de postos de trabalho. Como a nível de Portugal foram tomadas medidas, na altura houve uma medida que era o apoiar gás, que foi tomada na altura no sentido de minimizar os impactos para as empresas e, portanto, manter uma produção mais competitiva para que as empresas, portanto, pudessem continuar a sua atividade. Nesta entrevista ao Conta Lá, como vimos, Jorge Vieira recordou as medidas para evitar o pior num setor com grande peso nas exportações nacionais, recordou as medidas que ajudaram a indústria a sobreviver quando a guerra na Ucrânia começou e também salientou aquilo que pode acontecer se nada for feito agora. Uma situação destas a manter-se muito para além do mês, começava a entrar na zona de derrapagem e no risco, portanto, de comprometer a atividade de produção, que corre-se o risco de as empresas terem menos condições para operar, para exportar, menos produção, menos postos de trabalho. O Governo deve aprovar uma redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola, uma medida que será decidida esta semana e destina-se a produtores florestais e pescadores. O Ministro da Agricultura revelou que o objetivo é, em relação à semana de referência, baixar 10 cêntimos, sempre que o aumento seja superior a esse montante. A medida vai ser discutida na sexta-feira em Conselho de Ministros. O Governo admite estar a trabalhar numa fórmula de apoio para travar o aumento dos fertilizantes. Convidamos para estar nesta edição o economista Luís Rocha, que se junta em videochamada. Boa noite, bem-vindo à Objetiva. E vamos pôr o nosso olhar na indústria cerâmica, antes de mais, porque ela tem uma forte componente e conta muito também para as exportações, vive essencialmente de exportações e, obviamente, com o peso, como eu dizia, na balança comercial portuguesa. Luís Rocha, o que é que pode significar este alerta, este aviso de que o mês pode já ser uma pressão imensa para algumas destas indústrias? Agora então, olha, vamos lá ver uma coisa, as empresas, seja qual for a atividade, cerâmica ou outra, correm riscos e em qualquer empresa elas têm que estar cientes dos riscos que correm e são vários, há riscos internos, há riscos mais exógenos, uns que são minimamente controláveis e outros que não são. Neste momento, obviamente, a ocorrência de uma guerra é uma coisa perfeitamente não controlável, mas as empresas têm que ter a flexibilidade de estar preparadas, ou minimamente preparadas, quando tal é possível, mas se não tiverem, têm que ter a flexibilidade suficiente para se ajustarem muito rapidamente. É evidente que isto não é tão simples porque há coisas que depois vão
contra os próprios desejos da empresa de reajustamento. Por exemplo, numa situação destas, se calhar vão ter que despedir pessoas, que é a questão dramática que existe. E sabe-se que o despedimento individual, aqui em Portugal é proibido, tinha que ser um despedimento coletivo, que é outra condicionante em cima de um outro problema que as empresas têm. Portanto, há todo um determinado conjunto de reformas, desde fala-se muito na reforma laboral, que, por visto, vai ser uma reforminha, mas que era fundamental até para que as economias se possam reajustar facilmente. Isto é cruel dizer isto, eu sei, mas é fundamental que os despedimentos sejam liberalizados, seja o despedimento individual, seja o despedimento coletivo, porque são esse tipo de situações que permitem que as empresas se reajustem mais rapidamente e possam sair da crise mais rapidamente. Luís Rocha, eu posso depreender das suas palavras que antecipa esse cenário em várias indústrias que possam ser pressionadas por uma guerra ainda sem fim à vista e com esta escalada, quer no gás natural, quer também no petróleo, que tem grande influência no tecido empresarial português? Ora bem, uma das coisas que as empresas deveriam fazer, e há de haver algumas que fazem com certeza, é a diversificação das suas fontes energéticas. É evidente que isto não é tão simples de dizer, porque depende de cada um dos setores, pode não ser muito fácil num setor mudar de uma fonte de energia para outra de imediato. Quer dar exemplos onde haverá maior dificuldade no tipo de indústrias? Não, quer dizer, aquelas indústrias que são mais energia intensivas são aquelas que terão mais dificuldade agora. Mas uma indústria que dependa muito de uma fonte de energia, que seja energia intensiva, que gaste muita energia relativamente ao seu valor de produção, essa empresa tem que estar devidamente prevenida, não pode estar dependente de uma única fonte de energia. E se assim estiver ocorrendo um caso destes, fica muito mais sujeita às flutuações e às crises. E, obviamente, repare, se estas coisas se agravarem, se a guerra se agravar e se durar um período mais longo, as empresas menos bem apetrechadas podem, inclusivamente, fechar portas. Portanto, essa é a situação mais gravosa que podemos ter. Mas é uma situação que pode ser funcionada a curto, médio prazo. Repare, o que é importante é que as empresas se possam prevenir para este tipo de risco. Luís Rocha, nós tivemos a situação da guerra da Ucrânia, foi ainda recordado há pouco pelo presidente que representa a indústria da cerâmica e cristaleiras, que dizia que nessa altura houve medidas muito concretas para o setor que ajudou a que os problemas não fossem maiores, ainda assim algumas indústrias não resistiram. Ora, se nós daqui, dessa altura para agora, enfrentamos ou estivemos em mãos com o PRR, que o Governo até está a tentar adiar, não tivemos oportunidades suficientes para fazer essa transição, para estas empresas que dependem mais de energia terem outras condições alternativas e rumo à energia mais limpa? O PRR inicial, como sabemos, o grosso dele é ocupado a nível da administração pública, é gasto a nível da administração pública e pouco bem para as empresas. Por outro lado, nós temos em situações deste género, como está a ocorrer agora, toda a gente começa a apelar ao Estado, começamos a assistir à pedinchice habitual neste tipo de situações, e eu julgo que isso quando as empresas se habituam a isso, os agentes económicos se habituam a isso, têm menos incentivos para, de facto, se reajustarem, fazerem investimentos estruturantes que os previnam melhor para situações deste género. O que se está a assistir agora é as empresas, como aconteceu com a guerra da Ucrânia, as empresas apelarem ao Estado para terem apoios. Ora, e isto acho que é uma situação que é de evitar, e aquilo que está a acontecer, que já aconteceu no passado, está a acontecer agora, julgo que é uma má política económica. Porque, repare-se, o Estado com este tipo de situações está a abdicar da receita, pública, e depois, repare, faço muita demagogia com isto, que ainda aqui há uns dias eu vi na televisão, não sei se foi o André Ventura, mas podia ser qualquer outro político, para o caso eu mesmo, a dizer que era impensável que o Estado aumentasse a receita de IVA nos combustíveis por causa deste aumento. Bom, são as tais tiradas muito demagógicas que depois criam má informação no público. Ora, numa situação destas, se o Estado pode ter um acréscimo de receita por via da subida de combustíveis, eu acho que não deve deixar de a ter. E não deve deixar porquê? Porque se a coisa se agravar e se entrarmos numa recessão, o Estado vai precisar de gastar muito dinheiro
por via do funcionamento de estabilizadores automáticos. Repare, o que estive a dizer há bocado, que pode haver crise acentuada nos expedimentos, desde logo temos o aumento do subsídio de desemprego. Portanto, este acréscimo de receita que o Estado pode ter é muito importante e pode fazer falta eventualmente não chegar se o Estado tiver que acudir, neste caso, e deverá ter que acudir à faixa da população mais necessitada. É diferente do que está, por exemplo, a subsidiar combustíveis, baixando os impostos, que está a beneficiar apenas aqueles que têm automóvel. Portanto, neste caso, o Estado deve ajudar a faixa mais necessitada da população, de mais carenciados. Há por isso muitos fatores a ter em conta e o Estado terá aqui que ter uma visão muito, em alguns casos cirúrgica, noutros mais macro. Luís Rocha, agradeço ter estado connosco nesta... Deixe-me só muito acabar. rapidamente. É que não faz sentido que, quando o Estado sabe que vai ter uma despesa, não faz sentido começar logo por abdicar de receita, porque depois a despesa vai tê-la na mesma. Portanto, e aí temos um duplo efeito em termos das contas públicas. Portanto, deve haver mais alguma prudência com isto, para além de outros fatores decorrentes da subsidiação de combustíveis, que é uma subsidiação na prática por via da redução dos impostos, que tem a ver com o Estado a querer manipular o sistema de preços. E isso aí, quanto a mim, acho péssimo. Luís Rocha, muito obrigada por ter vindo partilhar a sua visão sobre o estado atual das preocupações das indústrias nacionais que dependem sobretudo do gás natural e do petróleo. Ora, este era o ponto final nesta emissão da Objetiva. Já sabe, estamos sempre consigo entre segunda e quinta-feira, aqui na emissão da noite do Juca. Vamos para o ar às 21h50, voltamos por isso a ver-nos amanhã, mas daqui a pouco o Júlio Magalhães estará de regresso consigo. Qualquer coisa pode-se acompanhar o site do Conta Lá. Todas as notícias lá estarão. Boa noite, até amanhã. Vamos para a reta final deste programa. Vamos conhecer agora a Rita Barbosa. É uma jovem engenheira portuguesa de 24 anos, só 24 anos, que recentemente se destacou internacionalmente ao criar uma app Guardião. É uma solução baseada em inteligência artificial que detecta e bloqueia burlas telefónicas. Veja esta peça, depois vamos conversar aqui com a Rita, que já está aqui ao meu lado. Minha avó foi burlada. Foi só preciso uma chamada, uma voz convincente. E o pior não foi o dinheiro. Foi ver uma mulher que sempre cuidou de toda a gente ficar com medo de atender o telefone. Decidi que tinha de fazer alguma coisa. O Guardião é uma aplicação que protege quem mais amamos. Ao analisar chamadas e mensagens em tempo real, identifica padrões de burla e alerta a família antes que seja tarde. Imaginem, a Dona Maria, 74 anos, recebe uma chamada a dizer que o filho teve um acidente e precisa de dinheiro urgentemente. O Guardião detecta e defende, reconhece o padrão de urgência falsa e envia alerta à família. A transferência nunca acontece. O Sr. António recebe um SMS do banco a pedir códigos. O Guardião detecta e defende. Bloqueia a mensagem e avisa que é fraude. No maior hackathon de inteligência artificial da Europa, construí este protótipo, contra 400 pessoas e em menos de 48 horas, com a presença de jurados da Google e da OpenAI. Ganhei o primeiro lugar, $70 mil em prémios. Mas um prémio não protege ninguém sozinho. Estou a trazer o Guardião para Portugal e quero construí-lo convosco. Se isto já aconteceu na vossa família, ou se conhecem alguém, partilhem a vossa história. Porque ninguém que passou a vida a cuidar dos outros merece ter medo de atender o telefone. Juntos, podemos mudar isto. Ora, temos aqui, de facto, um tema muito interessante. Rita, muito boa noite. Como é que vais? Tudo bem? Obrigado por teres vindo. Obrigada. Rita, estava-te a perguntar, este prémio foi em Hamburgo. Foi Como é que em foste lá Hamburgo. parar? É isso? Eu estava a fazer o meu mestrado em Inteligência Artificial em Hamburgo. Sim. E como estou sempre em cima destas tecnologias, vi este concurso internacional de Inteligência Artificial e concorri. E pronto, e ganhei o primeiro lugar e eu estava a ver em Hamburgo e o concurso também era em Hamburgo. Portanto, concorri e ganhei o primeiro lugar com o Guardião. Com o quê? Ganhaste porquê o primeiro lugar? Ganhei o primeiro lugar porque o concurso tinha mais do que 400 pessoas, 100 projetos, em que todos estes projetos tinham inteligência artificial e estavam a E já era fazer... este o teu projeto? Sim, era este o meu projeto, era o Guardião. O Guardião. Sim. Exato, portanto eu comecei por fazer um protótipo, lá foram 48 horas neste concurso, e depois ganhei o primeiro prémio e avancei e foi uma rampa para vir para cá, não é? E para já estás Portugal. cá agora. E já estou cá. E agora a desenvolver o quê? Estou a desenvolver o Guardião. O Guardião. O Guardião. Vamos explicar o Guardião às pessoas, que isto é muito importante. Primeiro, em que é que te baseaste?
O que é que te inspirou, neste caso? Não é bem uma inspiração, mas enfim. O que é que te levou a construir esta app? A minha avó foi burlada em 2024, foram mais do que 4.000 euros que ela perdeu, mas para além do dinheiro foi muito o que ela começou a sentir, perda de confiança, da sua autonomia, já não queria atender telefone, já não nos queria telefonar, e isto sentiu-se bastante lá em casa. E na altura não havia ferramentas para conseguir trazer soluções desta forma. O que eu consegui ver é, ao longo do tempo, a tecnologia foi ficando tão avançada, que foi possível trazer este tipo de soluções. E, portanto, quando eu notei que, de facto, já era possível fazer o Guardião, arranquei. Isto foi à volta de 4 meses, eu diria que se tornou possível. E o concurso foi no início de fevereiro. E o Guardião consiste em quê? É uma aplicação, sim, tudo. claro, é uma aplicação que protege burlas dos telemóveis, utilizando inteligência artificial, que funciona de forma proativa e invisível. Ou seja, é só instalar a aplicação e não é preciso fazer mais nada e o Guardião fica ativo e bloqueia estas chamadas de burlas antes sequer de serem recebidas. É como se fosse um assistente pessoal super inteligente que bloqueia todas estas chamadas e também mensagens antes de sequer chegar ao telemóvel. Não é preciso nenhuma decisão, o que muitas vezes é o que torna estes momentos difíceis nas famílias para as pessoas mais vulneráveis. E isto é acessível a qualquer pessoa? A qualquer pessoa. Ou seja, o que é que eu tenho no telemóvel, o que é que eu faço? Instala a aplicação, dá-me as permissões. Guardião. Exato. E está feito. Se eu quisesse agora ir ao meu telemóvel, podia fazer isso? Não, neste precisamente não, porque ainda estamos em fase de testes ainda estás interna. em fase de testes. Pronto. Exato, estamos em fase de testes interna, depois vamos dar a 100 pessoas, que destas 100 pessoas também são os nossos parceiros oficiais, que já oficializámos a semana passada com a PSP, também oficializámos agora com a nova FCT, a minha antiga universidade. E depois vamos começar a dar a pessoas que estão na nossa lista de espera. Esta lista de espera está acessível no nosso website, que é stopburlas.pt. Já tens muitas pessoas em lista de espera? Não, apesar que ainda temos a lista de espera aberta para que as pessoas tenham acesso antecipado antes de abrirmos a toda a gente, ao público. Como é que chegas à PSP? Como é que chega à PSP, por exemplo, que é é fundamental, não é? Exato. Às autoridades. O que aconteceu foi que eles viram a nossa missão, por acaso viram no LinkedIn a missão do Guardião e o que é que nós queremos trazer de prevenção de burlas, e para eles faz todo o sentido, não é? Eles estão completamente alinhados connosco nisso e vieram falar comigo e começaram a falar comigo para explorarmos uma parceria. O que foi incrível para nós. Claro. Quando dizes para nós, quem? Tu tens uma equipa? Sim, já tenho. A equipa cresceu, não é? Isto foi um momento de fevereiro e agora vamos crescendo. Tenho um cofundador, o Tiago. Tenho mais uma pessoa que é da Founding Team em operações. E depois temos também já investimento tecnológico, o que significa que temos uma equipa que sabe o que está a fazer assim em grande escala. O grupo é Subvisual e foram eles que fizeram o Stay Away Covid, aquela aplicação durante o Covid, também fizeram a infraestrutura do Coverflex, ou seja, já sabem como produzir este tipo de aplicações aos portugueses todas as famílias. E tu, acontece isto à tua avó e tu imediatamente, no momento a seguir, começas a pensar nisto? Eu comecei a pensar o que é que eu poderei fazer, porque na altura eu, como engenheira informática, penso sempre, isto é um problema, o que é que eu posso ter de soluções? Mas na altura não havia ferramentas que eu pudesse utilizar que me fizessem, que fosse possível fazer uma aplicação destas. Portanto, assim fui vendo as notícias e pensei, este concurso é perfeito para eu demonstrar que esta aplicação já é possível. Que já estamos neste nível de tecnologia tão avançada que isto já faz todo o sentido. Isto agora pode chegar até onde? Já falaste aqui desse acordo que tens com a PSP e não só, mas agora pode ir até onde isto? A realidade é que a PSP já mencionou irmos à Europol, também expandirmos a outros países de língua portuguesa, porque vamos começar agora... A Europol também? A Europol, sim, porque são os concursos que eles têm de cibersegurança da Europa. Já chegaste lá? Ainda estamos a fazer candidaturas. Estamos a começar o nosso caminho, não é? Portanto, a PSP veio guiados pela PSP? Sim, porque muitos destes concursos têm devido às autoridades.
Isso serve para todas as burlas? Por agora, chamadas e mensagens. E mensagens, de qualquer tipo de burla? Sim, de qualquer tipo de burla. Mas o que nós queremos chegar, obviamente, é todas as plataformas, o mais depressa possível, mas vamos começar agora com chamadas e por mensagens e depois vamos alargando para todo Estás a tipo pensar de que burlas. depois de testes feitos, qual é o tempo agora que é necessário para implementar isso? Como assim implementar? As pessoas começarem a ter acesso à app? Para já estão em testes, não é? Exato, estamos em testes. Não está, as pessoas ainda têm que esperar que fique concluído. Sim. Isso vai durar quanto tempo? É isso que Sim. estava a perguntar. O que nós pensamos é sempre o mais depressa possível. Nós pensamos que em abril Isto já faça daqui a sentido. bocado. Exato, faça sentido. Mas vamos ter de testar e também testar com a PSP. Eles vão ter de fazer as suas verificações e só depois é que poderá estar disponível. Quer dizer, isto tem de ser seguro, tem de ser robusto para conseguir proteger as famílias da forma como nós queremos. Recorreste à inteligência artificial. Hoje há aqui, enfim, uma expectativa grande em relação à inteligência artificial, que tem tanto de bom como de aterrador. Sim. Estamos aqui num caso em que a inteligência artificial, enfim, faz sentido. Sim. Eu acho que a inteligência artificial é tão boa como o problema que resolve, não é? Quer dizer, pode ser tanto para o bem como para o mal. Para o mal, claro. E neste caso, o que nós queremos é utilizar estas tecnologias, que por vezes também são usadas pelas pessoas que fazem as burlas, de forma a pará-las e de fazer toda esta prevenção para que nem sequer uma pessoa seja burlada. Que tipo de burla foi essa com a tua avó? Pode-se contar? Sim, posso contar. Foi uma burla, foi um telefonema, ela recebia bastantes telefonemas porque também vivia sozinha em casa. E deve ter recebido um telefonema primário para perceberem que era uma pessoa mais vulnerável. Depois houve um segundo telefonema onde lhe venderam filtros de água que convenceram-na que a água que ela estava a beber e que estava a utilizar no seu dia-a-dia não podia ser consumida de todo. E, portanto, ela pagou mais do que 1.000 euros por filtro, nos filtros que custam mais do que 20 euros. Ou seja, ao todo foram mais de 4.000 euros em vez de 80. Portanto, foi um choque lá para casa também quando vimos e ela nem sequer se apercebeu. Quando nós estávamos a falar com ela só se apercebeu mais tarde, numa conversa, para dizer isto foi engenharia social, estavam a tentar convencer-te de algo que não é real e conseguiram fazer. Mais do que isso foi depois a consequência que teve, não é? Em termos Exato. psicológicos. Exato. E isso vai ajudar. O objetivo também é esse, ajudar, sobretudo as pessoas mais vulneráveis. Sim. Nesta primeira fase nós estamos a pensar mesmo em darmos às pessoas vulneráveis primeiro e depois abrir também para toda a gente. Claro que toda a gente pode experimentar, Claro. mas o nosso foco é mesmo nas pessoas vulneráveis. Isto aconteceu à minha avó, tenho a certeza que aconteceram a muitas outras. Sem dúvida, não só essa como outras burlas que hoje Exato. são muito conhecidas. De resto, vai servir para todas. Exato, vai servir para todas. Nós estamos a trabalhar com o PSP também nesse sentido. Eles também têm uma inteligência criminal bastante grande e já sabem os padrões das burlas, já sabem o que é que as pessoas também denunciam e portanto, estão também a trabalhar connosco neste sentido. Rita, vamos marcar encontro aqui quando isso estiver tudo operacional para aqui em direto entrarmos na app e percebermos como é que tudo fazemos aqui o teste. Não, teste não, já tem que estar operacional, mas pelo menos para as pessoas aqui também perceberem bem como é que o podem fazer. Rita, muitos parabéns, muito obrigado. Obrigada. Fica de facto esse contributo para a sociedade, que já é um avanço para uma engenheira de 24 anos, é magnífico. Obrigada. Vamos esperar então por esse momento. Rita, boa noite, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos para um separador, ou não vamos? Vamos. Estava à espera deste separador. Só. Temos todos os dias, aqui neste programa, o olhar de um português que está lá fora. Ora, hoje já tenho aqui na imagem o Pedro Costa, ele é um pianista, vive em Viena, na Áustria. Pedro, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu não sei, aí é mais uma hora a esta hora, não é? Aqui é mais uma hora, é verdade. Ainda não é assim tão tarde quanto isso. 11h15. Ainda não é assim tão tarde quanto isso. É uma boa hora para um pianista estar a tocar relaxadamente, não é? Bom, se os vizinhos permitirem, não é verdade? Exatamente. Pedro, conte-me, como é que foi parar à Áustria, como é que começa o seu percurso e como é que aí vai parar? Então, o meu percurso, eu fiz os meus estudos em Portugal, fiz a minha licenciatura no Porto e sempre tive
fiquei com um bichinho de querer ir para fora depois de fazer um ano de Erasmus em Bruxelas. E assim fiz, resolvi fazer o meu mestrado em piano solo em Bruxelas. E depois de estar 4 anos em Bruxelas a fazer mestrado e outras coisas, resolvi fazer uma especialidade em canção, em lead, que é o que nós chamamos a música para canto e piano, e descobri um professor fantástico nesta área em Graz, na Áustria, que é a segunda maior cidade da Áustria. E então resolvi vir para cá, fazer esta tal especialidade, e durante os meus estudos comecei a ter aquele momento de preciso de arranjar um emprego, concorri à universidade e consegui ganhar um lugar como professor correpetidor na Universidade de Música de Graz. E ainda lá estou. Neste momento acabei depois por mudar para Viena, porque acaba por ser mais prático, está mais perto do aeroporto, para poder ir fazer concertos em Portugal e noutros países na Europa. E por acaso este ano também ganhei uma posição também aqui na Universidade de Viena. Então, que posição é essa? Posição é essa? Também é o que nós chamamos de pianista correpetidor. No fundo, nós somos um professor em que damos apoio aos instrumentistas que precisam de acompanhamento de piano. E que cá é particular porque nós temos muito mais liberdade, temos muito mais tempo sozinhos com os alunos, e podemos trabalhar mesmo minuciosamente e tete a tete com cada aluno. E o trabalho é fantástico desenvolvido aqui. Podemos mesmo entrar em grandes pormenores e podemos mesmo criar a nossa relação e os alunos da maneira como moldar-nos da maneira também como queremos, à par dos nossos colegas, dos professores de instrumento. Nós temos até, acho eu, algumas imagens aqui desses momentos. Pedro, há quanto tempo é que está aí? Eu estou em Viena há 8 anos e na Áustria no total já estou há 10 anos. 10 anos, isso é já quase uma vida. Já é quase uma vida. É uma vida e é para continuar? Está habituado a essa vida? É? Sim, eu gosto muito, muito da vida cá. De facto, há um respeito enorme, principalmente pela minha profissão. Acho que não poderia ter calhado em melhor sítio, e foi por acaso, porque não estava nada à espera. Nunca foi meus planos ficar cá, mas pronto, aconteceu e ainda bem. E há um respeito ótimo pelos músicos, há mesmo, pronto, não é por nada que se chama o país da música. Sim, e a cidade da música, onde a tradição está, mas também há muita, principalmente na área onde eu trabalho, que é o pianistas acompanhadores, colaboradores, correpetidores, há um certo respeito de encarar-nos não como simplesmente mais uma peça de mobiliário da universidade, mas não como professores a sério e como peças fundamentais numa universidade e para os alunos. E, além disso, a cidade, principalmente aqui em Viena, é uma das melhores cidades de se viver, muito honestamente. Eu já vivi em Bruxelas, já estive noutras cidades, mas, de facto, a cidade está... Não sei, tudo funciona muito bem, a rede de transportes é inacreditável, tudo muito bem ligado, nunca se demora mais do que 20, 30 minutos para chegar a um sítio. As coisas estão sempre a funcionar. Ir às finanças, por exemplo, que é uma das coisas que eu sempre que vou a Portugal tratar de coisas de finanças, fico sempre um bocadinho com dores de cabeça, mas cá é tudo muito rápido, tudo está muito bem gerido e isso aumenta a qualidade de vida, não é? E pronto, há sempre aquele clash de diferentes e tem essa culturas, não é? Tem sempre essa possibilidade de Pedro de dar concertos também no estrangeiro, não é? Portanto, não é uma coisa... Sim. Acaba de estar... Hoje em dia, na Europa, é bastante fácil de viajar, portanto é... Claro, isso é tudo perto, claro. Mas pronto, estar aqui no Centro Europeu de Cultura é sempre mais fácil e acabamos por ter mais contactos e mais depressa chegamos a outros sítios e a outros contactos. Vai até onde a ambição de uma profissão como a sua? Isto, a certa altura, há muito a... Eu não quero estar a destruir sonhos dos meus jovens colegas, mas há muito o sonho de se ter uma carreira, quando estamos a estudar, e de termos uma carreira todos os dias concertos, ou todas as semanas concertos, e a viajar de um lado para o outro. A realidade não é bem essa. O mundo está cheio de músicos, com muito talento e cada vez mais,
mas as oportunidades muito poucas, não é? Portanto, eu acho que à medida que fui crescendo e vendo a realidade, também fui ajustando os meus sonhos. Eu acho que o importante é gostarmos de fazer, encontrarmos um sítio que podemos explorar o que gostamos de fazer. No meu caso, gosto muito de ensinar, gosto muito de acompanhar e de fazer música de conjunto, e depois ir conseguindo construir projetos próprios ou mostrar outros projetos, partilhar ao máximo tudo o que conseguimos, vamos aprendendo. Eu, por exemplo, tento sempre ter um pezinho em Portugal para mostrar um bocadinho do meu trabalho que eu vou desenvolvendo aqui também em Portugal, e acho que através daí também criando mais oportunidades também para os meus colegas e para mim, e consequentemente também para mim, e acho que é essa a ambição. Eu acho que é tentar criar as oportunidades e aproveitá-las o melhor possível. Pedro, tem uma direção artística de um festival aqui em Portugal, não é? Exatamente. É o Festival Projeto Canção, não é? Quer-nos falar um bocadinho disso? Exatamente. Estamos quase a terminar. Então, este é um jovem festival, que já não é assim tão jovem, já estamos na 5ª edição, vai acontecer daqui a 2 semanas, entre 8 e 12 de Abril, no Porto, e é um festival dedicado à canção de câmara, ou ao lead, que é a tal canto e piano, que é um género de música que nasce nas tertúlias musicais dos países germânicos, e é um festival, eu arriscaria a dizer, único em Portugal, que é completamente dedicado à canção. E temos vários artistas internacionais. Também desenvolvemos uma masterclass durante a semana com uma artista especializada em canção, que é a Juliana Bansa, e trazemos também vários músicos, não só nacionais, mas também do estrangeiro. E teremos uma semana cheia de atividades e por todo o Porto. Espalhado por várias salas, não é? Sim, vamos estar na Casa da Música, no Clube dos Fenianos do Porto, na Biblioteca Municipal Almeida Garrete e também no Conservatório de Música do Porto, com quem já mantemos uma parceria há algum tempo. Portanto, Pedro Costa, com o seu entusiasmo, não o vejo a vir para Portugal tão cedo, a não ser vir cá esporadicamente. Estarei sempre aí, estou quase sempre todos os meses aí, a tratar de alguma coisa, ou em concertos, ou visitar a família e amigos. Mas sim, já posso chamar a casa ainda Viena. Pedro Costa, foi um gosto ouvir a sua história, ouvir o seu testemunho e perceber que há jovens portugueses, de facto, entusiasmados com a carreira que, apesar de tudo, vão levando fora de Portugal, longe daqui, longe da família, dos amigos, mas, enfim, constrói-se outra vida por aí, não é assim? É verdade. Muito obrigado também pelo convite e foi um prazer. Nós é que agradecemos e vamos acompanhar com certeza a sua carreira. Pedro, boa noite, obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite. Amanhã teremos a oportunidade de falar com mais um português que anda por esse mundo fora. Estamos mesmo a terminar. Não esqueça, hoje às 23 horas vai ainda poder ver mais uma Conversas com... Hoje é Cristina Reina, que por acaso é coordenadora deste programa também, é jornalista, é coordenadora, enfim, Cristina faz tudo também, hoje vai entrevistar outra estrela deste programa e deste canal, que é a Estela Machado, que ainda há pouco esteve aqui. É uma conversa a não perder a partir das 11 da noite. Veja só um bocadinho e depois despedimos-nos. O para sempre, não é? E a história de encantar, estamos aqui a falar de romantismo, de romance, de amor. O para sempre é o que tiver que durar. O para sempre pode ser um mês, pode ser um dia. Não? Claro que sim. Who knows, não é? E qual é o peso dele efetivamente ser um cantor e cantar o que canta, não é? Porque... Olha, Cristina, a música que ele cantou naquele momento, isto agora vou partilhar, isto também é uma coisa que só as minhas amigas é que sabem, mas pronto, agora vou partilhar. É por seres contigo. Exclusivo, Cristina. A música andou em loop, N tempo. Eu ri, ela dava-me ânimo em momentos mais difíceis. Ela fez-me chorar em momentos também mais complexos. Ela servia-me para várias coisas. Aquela música em particular. Aquela música em particular. Já dizia qualquer coisa? Já. E algumas letras dele, umas mais do que outras, mas algumas letras. Mas aquela em particular, aquela me dá uma força. É assim que vamos construindo o Conta Lá, não perca. Às 11, conversas com hoje, Cristina Reina, entrevista Estela Machado. Eu volto amanhã às 21 horas. Amanhã vamos recordar aqui um momento muito importante que aconteceu há 25 anos, neste mês de março, entre os rios. Bem se lembra da ponte, Paulo Teixeira era na altura, o Presidente da Câmara vai ser nosso convidado aqui amanhã, entre outros que vão passar por aqui. Despeço-me, boa noite,
Não se esqueça que falar de Portugal dá que falar. Até amanhã.